Seja muito bem-vindo ao Futebol Arte. Hoje veremos todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. As duas primeiras etapas da Copa do Brasil são disputadas em partidas únicas. Nessa fase inicial, os clubes mais bem posicionados no ranking nacional de clubes têm a vantagem de avançar com um empate, mas devem atuar como visitantes. A partir da segunda fase, caso o placar permaneça empatado, a definição dos times que avançam ocorrerá por meio de cobranças de pênaltis. Veja agora todos os confrontos definidos da primeira fase da Copa do Brasil. Na chave 1, teremos Souza da Paraíba contra o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de um empate para passar, pois é o visitante. Do outro lado temos Petrolina de Pernambuco contra Cascavel do Paraná. O Cascavel joga também pelo empate para passar. Quem passar nesses dois jogos se enfrenta na próxima fase. Na chave 2, teremos Anápolis de Goiás contra o Tombense de Minas. A Tombense precisa apenas de um empate para passar. Do outro lado teremos Nova Venécia do Espírito Santo contra o Botafogo de São Paulo. Botafogo de São Paulo também só precisa de um empate para passar de fase. Quem passar desses dois jogos se enfrenta na próxima fase. Na chave 3, teremos Cianorte do Paraná contra o Corinthians. O Timão só depende de um empate para passar, pois joga fora de casa. Do outro lado da chave, teremos Olaria do Rio de Janeiro contra o São Bernardo. O São Bernardo também só joga pelo empate. Quem passar desses dois jogos se enfrenta na próxima fase. Na chave 4, teremos o Maitá do Acre contra o Sampaio Corrêa do Maranhão. O Sampaio Corrêa depende apenas do empate para passar. Do outro lado teremos Maranhão contra o Ferroviário do Ceará. O Ferroviário do Ceará também só joga pelo empate. Quem passar dessa chave se enfrenta na próxima fase. Na chave 5, teremos Fluminense do Piauí contra o Fortaleza, que joga pelo empate. Do outro lado teremos Manauara do Amazonas contra o Retro do Pernambuco. Retro do Pernambuco também joga apenas pelo empate. Quem passar dessa chave se enfrenta na próxima fase. Na chave 6, teremos Porto Velho de Rondônia contra o Remo do Pará. O Remo joga apenas pelo empate. Do outro lado da chave teremos River do Piauí contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. O Ipiranga também joga pelo empate. Quem passar dessa chave se enfrenta na próxima fase. Na chave 7, teremos Real Noroeste do Espírito Santo contra o Cuiabá. O Cuiabá depende apenas do empate para passar. Do outro lado da chave teremos Audax Rio contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. A Portuguesa também joga apenas pelo empate. Quem passar desses dois jogos se enfrenta na próxima fase. Na chave 8, teremos 13 da Paraíba contra o ABC de Natal. O ABC de Natal depende apenas do empate para passar. Do outro lado teremos o Grêmio Sampaio contra o Brusque de Santa Catarina. O Brusque também joga pelo empate. Quem passar dessa chave se enfrenta na próxima fase. Na chave 9, teremos Maringá do Paraná contra o América Mineiro. América Mineiro joga pelo empate para passar. Do outro lado teremos Independente do Amapá contra o Amazonas. Amazonas também joga pelo empate. Quem passar dessa chave se enfrenta na próxima fase. Na chave 10, teremos o Operário do Mato Grosso do Sul contra o Operário do Paraná. O Operário do Paraná joga apenas pelo empate para passar. Do outro lado teremos Vila Nova de Minas contra a Aparecidense de Goiás. O Aparecidense depende apenas do empate para passar. Quem ganhar desses dois jogos se enfrenta na próxima fase. Agora na chave 11, teremos o Motoclube do Maranhão contra o Bahia. O Bahia joga pelo empate para passar de fase. Do outro lado teremos Portuguesa Santista contra o Caxias do Rio Grande do Sul. O Caxias também joga pelo empate para passar de fase. Quem passar da chave se enfrenta na próxima fase. Na chave 12, teremos o Trem do Amapá contra o Sport de Recife. O Sport depende apenas de um empate para passar. Do outro lado da chave teremos Muricy de Alagoas contra o Confiança de Sergipe. O Confiança também só joga pelo empate. Quem passar desses dois jogos se enfrenta na próxima fase. Na chave 13, teremos o Marcílio Dias de Santa Catarina contra o Vasco. O Vasco depende apenas de um empate para passar. Do outro lado da chave teremos o Água Santa contra o Jacuipense da Bahia. O Jacuipense também joga pelo empate para passar. Quem passar dessa chave se enfrenta na próxima fase.
Na chave 14, teremos o São Luís do Rio Grande do Sul contra o Ituano. Ituano joga pelo empate para passar. Do outro lado da chave teremos Costa Rica do Mato Grosso do Sul contra o América de Natal. Quem passar desses dois jogos se enfrenta na próxima fase. Na chave 15, teremos o União Rondonópolis do Mato Grosso contra o Atlético Goianiense. O Atlético depende de um empate para passar. Do outro lado da chave teremos o Real Brasília contra o São Raimundo de Roraima. O São Raimundo joga apenas pelo empate. Quem passar dessa chave se enfrenta na próxima fase. Na chave 16, teremos Rio Branco do Acre contra o CRB de Alagoas. CRB depende apenas de um empate para se classificar. Do outro lado teremos o Atlético de Minas contra o Volta Redonda do Rio de Janeiro. O Volta Redonda joga pelo empate para se classificar. Quem se classificar dessa chave se enfrenta na próxima fase. Na chave 17, teremos Águia Marabá da Paraíba contra o Coritiba. O Coritiba joga apenas pelo empate para se classificar. Do outro lado teremos o Capital do Tocantins contra o Tocantinópolis. O Tocantinópolis joga apenas pelo empate. Quem classificar dessa chave se enfrenta na próxima fase. Na chave 18, teremos o Operário Várzea Grande contra o Criciúma. O Criciúma depende apenas do empate para passar. Do outro lado da chave teremos Itabaiana de Sergipe contra o Brasiliense. O Brasiliense também depende de um empate para passar. Quem passar dessa chave se enfrenta na próxima fase. Na chave 19, teremos o Asa de Arapiraca contra a Internacional. O Inter precisa de um empate para passar de fase. Do outro lado teremos o Itabuna da Bahia contra o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Quem passar dessa chave se enfrenta na próxima fase. Na chave 20, a última, teremos o Iguatu do Ceará contra o Juventude. O Juventude joga pelo empate para passar de fase. Do outro lado teremos o Ji-Paraná de Rondônia contra o Paysandu. O Paysandu também joga pelo empate. Quem passar dessa chave se enfrenta na próxima fase. A Copa do Brasil conta com mais 12 times que só entram na competição a partir da terceira fase, quando haverá novo sorteio para a definição dos confrontos. São eles: Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, que disputarão a Libertadores, Atlético Paranaense, classificado via Brasileiro do ano passado, Goiás, campeão da Copa Verde, Ceará, campeão da Copa do Nordeste e Vitória, campeão da Série B.